Deixa eu trazer para vocês aqui um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. É a fala de uma pastora durante um dos maiores eventos evangélicos do Brasil. O discurso criticava a omissão da igreja em relação à violência contra a mulher e o abuso sexual de crianças e adolescentes. O vídeo, em que ela orienta mulheres evangélicas a denunciarem agressões, já soma, gente, mais de 14 milhões de views. Vou rodar aqui um trechinho para vocês. Para de orar por ele hoje. Deus me trouxe aqui para usar os minutos que pregadores no Brasil gostariam de usar para salvar a tua vida da morte. Para de orar por ele hoje e comece a orar por você a partir de agora. Você precisa ter coragem para sair e fazer a denúncia em uma delegacia de apoio à mulher ou qualquer outra. Você precisa, com urgência, ligar para alguém de confiança e buscar um lugar seguro. Por último, não acredite no pedido de desculpas, porque quem agride mata. Saia daí! A gente conversa agora com a pastora Helena Raquel, que está aqui comigo já. Pastora, boa tarde, é um prazer tê-la conosco aqui. Boa tarde, Sadi, que bênção poder estar aqui com vocês. Estou muito obrigada. Grata por esse tempo, feliz e entendendo também o altíssimo nível de responsabilidade que envolve isso. Eu queria ouvir da senhora, eu estou muito feliz com a presença da senhora aqui, porque a gente debate muito como as pessoas podem influenciar a vida dos outros, né? A importância de um vídeo desse chegar a tantas pessoas, furar bolhas. Durante essa pregação, a senhora disse que estudou esse texto da Bíblia por 13 anos e que não podia mais se calar quando tivesse a oportunidade. Eu queria que a senhora explicasse para a nossa audiência o que motivou a senhora a falar sobre esse assunto no Congresso, que é um dos maiores eventos evangélicos do Brasil, né? Então, eu quero, nesse momento, também cumprimentar os assinantes e todo o pessoal aí do estúdio. Na verdade, o que me motivou a falar desse tema ali foi um direcionamento direto de Deus ao meu coração. Entretanto, falar desse tema como pastora, como mulher, já é algo pertinente ao meu ministério. O fato, né, importante, decisivo, obviamente, desta vez, foi o alcance que essa fala teve, até por ser onde foi. E aí, então, eu digo, por que ali? O Congresso de Neus Missionários da Última Hora é um dos principais encontros evangélicos do Brasil, que tem também audiência espalhada pelo mundo. Eu acredito que no momento em que eu estava ministrando, pelo YouTube havia cerca de 50 mil pessoas assistindo ali em tempo real. Usar aquele púlpito para falar à igreja, porque esse era o objetivo, para a correção de rota de um assunto tão pertinente, que vem tendo falhas de interpretação ao longo dos anos, era uma urgência divina, era uma urgência pessoal minha, como alguém que vive diariamente a vida da igreja. Então, foi isso. Foi aproveitar o lugar certo para o alcance certo, mas inicialmente eu acreditava que seria só para a igreja. Hoje não existe mais isso, né, pastora? A gente fala uma coisa, a internet, ela faz voar, sim, que é muito impressionante, e um conteúdo positivo. Não nessa proporção, até porque eu tenho presença nas redes, né? Então, eu sei exatamente que hoje tudo ganha uma certa proporção. Mas acredito que pelo fato de eu estar aqui, né? Sou assinante da Globo News, então eu sei o que é estar aqui. Já mostra que não foi uma coisa comum, foi bem excepcional, especialmente falando de uma pastora e de um ambiente eclesiástico, numa conferência pentecostal. Então, não foi uma bolha, foram um conjunto de bolhas que Deus decidiu fazer essa palavra romper. Eu queria que a senhora falasse para a gente aqui, porque eu assisti a vários vídeos da senhora, e um pouco antes desse que a gente exibiu agora há pouco, a senhora fala assim, que nasceu num lar cristão e que se lembra perfeitamente de pessoas que diziam sobre alguém, aspas, pelo amor de Deus não fala, para não escandalizar.
Eu ouvi outras mulheres evangélicas falando sobre isso. Quero perguntar para a senhora se é um tabu esse assunto, porque a senhora falou que ficou impressionada com a repercussão para fora, mas e para dentro? Porque na hora que a senhora fala, muita gente aplaude, mas teve reação negativa à fala da senhora? Então, como eu disse que nasci num lar cristão, eu preciso também atualizar que o que eu ouvi de forma direta faz parte de uma história de algumas décadas atrás. Então, o que eu acredito é que nós estamos ainda tentando romper com uma herança profundamente negativa nesse sentido, aonde não conseguia se dissociar o indivíduo que errou de qualquer escândalo em relação à igreja. Uma comunidade não pode ser responsável pelo mau ato de um indivíduo. E silenciar uma vítima seria o mesmo que fazer algo mais grave ainda. Então, quando eu tenho essa experiência na minha infância, de forma direta, ouvindo esse diálogo, e ao longo da minha vida eu tenho relatos que as mulheres me enviam, porque eu tenho caixinhas de perguntas, porque eu faço palestra para mulheres em chá, em conferências. Ora, então eu sei que ainda existe. Ainda existe. Quando eu falo disso publicamente, Sadi e o pessoal do estúdio, de modo geral, eu estou fazendo algo que é muito comum dentro da igreja. Não tema, mas o que eu estou fazendo? Confrontar problemas internos de forma bíblica. Isso não é uma coisa que a gente não faça, a gente faz e é quase que algo do nosso DNA. Agora, a questão foi sobre o quê? Por alguma razão, ainda faltava um lugar de destaque nacional para essa fala. Eu não tenho dúvida de que outras mulheres, outras lideranças falam disso em suas igrejas, como também não tenho dúvida que isso ainda aconteça e que tenha gente extremamente incomodada por eu ter trazido isso como pauta de uma pregação num evento como aquele. A senhora falou assim também, né, que o pedófilo não é ungido, é criminoso. A senhora faz um apelo ali, aí eu também falando do ambiente interno, para que outras igrejas não assumam, não abriguem homens que são abusadores, são agressores. Fala um pouco dessa experiência também para a gente, por favor. Perfeitamente. Ali o que eu tento, e com a ajuda do Espírito Santo, creio que fiz, pelo menos em relação à maior parte das pessoas que ouviram, é quebrar um mito. Eu conheço o texto, não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis dos meus profetas. Há uma discussão teológica em torno dele que não é a pauta para agora, para mim. A questão é haver uma distorção de que alguém precise continuar sendo reverenciado como ungido, sendo um abusador. Continuar sendo honrado como ungido, sendo um destruidor de vidas de crianças, um pedófilo. Então, primeiro eu ataquei essa questão ali para que as pessoas pudessem despertar dessa interpretação bíblica errada. A própria Bíblia diz, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A grande chave de interpretação da Bíblia, queridos, é a própria Bíblia. Então, num todo, quando foi que Deus passou a mão na cabeça de um ungido que tenha tido um comportamento inadequado? Isso é um ponto. Segundo, que você também colocou sobre esse despertar, dizer, não, gente, não é assim, foi a ideia de dizer para as pessoas que estavam ali que são cabeças em liderança. Porque é muito importante que isso também fique claro. Haviam ali pessoas que têm lugar de liderança na igreja cristã, na igreja evangélica no Brasil, e outras que não estavam ali, mas que posteriormente assistiriam, não por minha causa, mas porque o evento tem já essa proporção natural, para nós não repetirmos um erro cometido pela Igreja Católica Romana algumas vezes, europeia especialmente, que era, havendo um problema com um padre, transferi-lo de paróquia. Quem assistiu na íntegra sabe que eu disse que um católico saudável, de bem, com um bom coração, jamais concorda com isso. Se eu sou capaz de denunciar erros cometidos dentro da igreja evangélica,
Eu não posso dizer que não houveram na Igreja Católica, porque eu sei que houveram. Agora, eu faço um apelo naquele momento às lideranças porque é uma prática reprovável, recusável, mas que infelizmente existe. Do indivíduo ter uma má conduta numa comunidade e alguém acreditar que a solução para essa pessoa ou para a comunidade é transferi-lo. E não é. Essas pessoas precisam perder o lugar de liderança, se a igreja não tem poder de intervir judicialmente, porque algumas coisas a gente não consegue comprovar, mas se há, no mínimo, uma certeza pessoal do líder que está acontecendo isso, essa pessoa não tem que ser transferida. Ela tem que ser afastada de qualquer possibilidade de continuar repetindo esses atos em qualquer comunidade que seja. Sim, Otávio. Pastor, o Otávio Guedes, é triste ter que dar parabéns por uma fala tão lúcida, né? Que o ideal é que não precisasse ter uma fala tão lúcida nesse momento da civilização. Mas, de qualquer maneira, parabéns. Eu queria saber se a senhora já teve retorno. Já teve retorno de alguma fiel que tenha dito, olha, você me tocou, eu estou passando por esse problema e nunca tive coragem, sempre aceitei como sendo algo normal. Inúmeros. Eu simplesmente, depois daquele dia, daquela fim de tarde, eu me vejo imersa nessa realidade. E é tão forte, é tão doloroso, que ainda bem que eu tenho acompanhamento terapêutico, eu tenho um psicólogo, porque é triste, é doloroso demais. Então, a despeito desse primeiro momento em que eu recebo, né, parabéns, obrigado, embora você tenha dito, eu estou dizendo isso em lives, inclusive, gente, eu não fiz nada, né? Isso aí é o que é. Eu sei que, posteriormente, muitas outras questões podem se levantar e quem hoje está dizendo ok, parabéns ou aplausos, amanhã diga uma outra coisa. Como, por exemplo, já tive acusação de estar trazendo um discurso político pró-esquerda para depois levar as pessoas para a direita, aquela coisa mesmo de filme americano. Então, eu sei que isso pode acontecer, mas enumerando as pessoas que abriram o coração e tantas outras que me disseram, eu agora me encorajei, tá ótimo, tá excelente. Valeu, né? Valeu. Tá valendo a pena. Eu vou ler aqui uma frase que eu uso muito, que é da Conceição Evaristo, dizendo o seguinte, que a questão racial no Brasil não é para o negro resolver, como a pobreza não é para o pobre resolver. O machismo também não é uma questão para a mulher resolver, porque senão o sujeito que é vítima e sacrificado ainda tem que procurar resposta. Quando a gente vai ver pastores, líderes religiosos, padres, homens fazendo esse discurso? Eu vou lhe dizer, Otávio, que existe, sim, pastores que fazem esse discurso, mas também vou admitir que talvez nós precisemos que alguns que adquiriram, que possuem uma relevância, um alcance, essa é a palavra, alcance maior, também se comprometam com isso. É urgente e é importante. Eu quero dizer que fui perguntada já, eu não estou agora considerando se foi o G1, se foi ou outro meio, se eu recebi algum tipo de recusa ao que eu disse das instituições superiores, no caso, conselhos, convenções, não. Eu não tive. O que eu tive foi homens com uma relevância no sentido de alcance, mais uma vez eu quero retratar, menor, dizendo que bom que você utilizou a sua voz. E eu espero que isso traga um movimento de encorajamento. Qualquer outra coisa que eu disser aqui vai soar hipócrita e pode ser comprovado aí quase que diariamente. Até então, não era um assunto tão falado como deve ser falado. Eu espero que agora isso aconteça. Lins. Pastora, antes de nada, obrigado Olá. por sua presença conosco aqui. Marcelo Lins com a pergunta. Oi, Marcelo. Pelo que a senhora está falando, quer dizer, tem um incentivo a que as mulheres que já passaram por essa violência
não aceitem isso calado, e aos homens também, como bem dizia Otávio, fundamental. Agora, como é que isso se arruma dentro do universo evangélico com aquele outro discurso também muito em voga, que a gente ouve muito, normalmente de pastores, homens, falando da importância da mulher não esquecer que ela precisa ser submissa? O quanto que esse discurso ele pode dificultar essa fala necessária, tão importante que a senhora, com essa pregação, chamou? Dificulta e tem dificultado ao longo dos anos por causa de uma interpretação equivocada sobre o texto. Eu não vou melhorar nada no sentido do que a Bíblia diz, porque a Bíblia é inerrante, palavra de Deus, acredito totalmente nela. Então, sim, a palavra que se refere à submissão feminina, ela é real, ela é atual e ela protege a mulher se ela for lida de forma completa. Tem um ponto, inclusive, na mensagem que eu digo assim, mais ou menos isso. Até quando nós vamos pregar a submissão feminina sem falar do heroísmo masculino? Porque é mais ou menos como dizer para um homem assim, ó, assuma, vá à frente, me proteja, me ajude. Eu confio a liderança a você. É mais ou menos isso, inicialmente, um tipo de submissão que faz sentido. Por que que eu ouço meu marido? Por que que antes de eu estar aqui com vocês, eu perguntei a ele, o que você acha? Como eu devo fazer? Porque eu sei que ele está disposto a entregar até a vida dele por mim. Então, se isso não for explicado, vai dar a entender que a mulher tem que ser submissa a um delinquente, submissa a um abusador, submissa a um violento. E os homens que mantêm isso, infelizmente, estão aí nas redes, alguns deles, inclusive, né, fazendo textões sobre o que eu disse. Isso é atraso, tá? Cognitivo, é maldade deliberada e constitui-se, sim, num problema grave que atrapalha os ensinos que eu e tantas outras mulheres e homens estamos trazendo de saudável nas igrejas. Agora, uma coisa eu vou lhe dizer, Marcelo, em o nome de Jesus, porque não é no meu. Eles não vão nos calar. Nós vamos continuar dizendo o que precisa ser dito sobre esse tema, independente de quem se debater por causa disso. Vai se debater e nós vamos seguir. Porque é um traço da igreja, enfrentamentos importantes que precisam ser feitos. E por isso, inclusive, eu digo lá, gente, não vamos passar a vergonha do corporativismo nesse tema. Porque nós não temos esse histórico. É só você olhar, a partir da reforma, quantas coisas a igreja foi atuante e relevante ao longo dos anos. Por que nessa hora e nesse tema nós vamos aceitar a omissão, nos colocando em situação deplorável na sociedade e, sobretudo, diante de Deus, que deve ser a nossa maior preocupação. Eu estava exatamente, pastora, pegando esse trecho aqui que a senhora fala assim, não vamos passar essa vergonha de fazer um corporativismo ridículo. A única maneira de não sermos coniventes é denunciando. A senhora acha que muitos homens ainda se escondem atrás da fé para cometer crimes? Eu acredito que se infiltram dentro do ambiente religioso homens que querem usar a religião para cometer crimes. Eu acredito que isso, se eu falar da Igreja Católica, eu vou estar chovendo no molhado. Então, eu vou ampliar aqui. O caso João de Deus deixa claro o que eu estou dizendo. Em múltiplos ambientes religiosos, isso acontece. Só que eu não sou uma voz nesses ambientes. Eu sou uma voz na igreja, porque amo a igreja e sou igreja. Quando eu digo não vamos fazer isso, é porque, infelizmente, isso ocorre sim. E algumas vezes, inclusive, por profunda ignorância. Para você ter uma ideia, uma mulher me enviou uma mensagem dizendo que ela é vítima de um homem em liderança, que é o marido dela, mas que ela não quer denunciar porque ela não quer ver as pessoas que acreditam nele sofrendo. Perceba, não foi ninguém que disse isso para ela.
É uma compreensão errada, histórica, sabe? Perturbadora, que a gente precisa se unir, os que não pensam assim, que somos a maioria esmagadora, para que a gente possa confrontar isso e extirpar isso do nosso meio. É essa convocação que eu quis fazer ali. Agora, se formos corporativistas, a gente vai ficar ofendido diante de um dado. Já disseram que eu menti dados. Não, eu não menti dados. A não ser que as fontes que eu tenha usado possam ter falhado. Mas ainda que houvessem falhado, eu sou filha de pastor, eu sou neta de pastor, eu sou esposa de pastor e eu sou irmã de pastor. Eu sei do que eu estou falando. E a única forma digna de enfrentar tudo isso é dizer: temos um problema e estamos unidos para resolvê-lo. Até porque não é um problema da igreja só, é um problema humanitário. Enquanto eu estava aqui com vocês aguardando, eu vi aí uma questão envolvendo um preparador, um professor relacionado à área, né? Aí de treinador. Desculpe, de treinadores. Quantos casos desses? Você imagina se cada médico tiver que omitir ou mentir sobre a realidade do que houveram já de escândalos de médicos que agiram de forma inapropriada. Qual é a única forma de reagir a isso? É dizer: sim, aconteceu. Nós não somos os que fizemos, mas nos responsabilizamos por trabalhar para que isso não volte a acontecer. Pastora, eu queria agradecer imensamente. A senhora parou tudo para nos atender aqui. Eu sei que a vida da senhora é muito cheia. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. A gente está sempre à disposição. Que a mensagem da senhora voz, né? Chegue sempre às mulheres, aos homens, às famílias, nessa proteção, porque é uma questão coletiva da sociedade. Todo mundo tem que estar atento e combatendo. Obrigada, um beijo para a senhora. André, eu quero agradecer também e dizer que eu preciso muito indicar aqui uma mensagem minha para as mulheres que sofreram abuso. Eu posso fazer isso? Claro, fica à vontade. No meu canal no YouTube, a mensagem é: a culpa não foi minha. A culpa não foi minha. Eu não posso, infelizmente, cuidar de todas, mas eu creio que essa mensagem pode começar a trazer paz para um montão de gente aí que está precisando. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe a cada um. Que vocês tenham aí um restante de tarde muito feliz. Um beijo para a senhora.